poucos meses após ceifarem a vida do pastor Anderson do Carmo, morre também a sua irmã, Michele do Carmo. A proximidade da morte do pastor Anderson do Carmo deixou muita gente intrigada. Mas afinal de contas, qual foi o real motivo da morte de Michele do Carmo? É isso que você vai entender agora. Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque aí no botão curtir. E você que está chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer. É muito importante você se inscrever, dar um toque aí no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui, porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. Por que nós trouxemos esse vídeo aqui? Para poder esclarecer a dúvida de muitos. E provavelmente pode ser a sua dúvida também. Nós soltamos um vídeo há um dia atrás, onde nós falávamos da morte da Michele e da Dona Maria Edna. Michele, irmã de Anderson do Carmo, e Maria Edna, mãe de Anderson do Carmo. E por que nós trouxemos esse vídeo? Porque a irmã de Anderson do Carmo e a mãe de Anderson do Carmo perderam a vida logo depois da morte de Anderson do Carmo. E isso acabou intrigando muitas pessoas que não sabiam o motivo e a causa dessas mortes. Até porque cogitava-se em depoimentos que Flor de Lis tinha uma vida dupla, onde ela era pastora em uma igreja evangélica, mas também fazia trabalhos ocultos fora da igreja, usando, às vezes, o quintal da sua própria casa para poder fazer os seus cultos satânicos. Assim diz o depoimento. E além disso, como Flor de Lis foi capaz de mandar envenenar o pastor Anderson do Carmo, as pessoas também ficaram intrigadas em achar que Flor de Lis, de alguma forma, poderia também ter mandado envenenar Michele do Carmo. É claro que isso só ficou no campo da hipótese, até porque, diante de tantas investigações, se Flor de Lis tivesse mandado fazer qualquer coisa contra Michele do Carmo, provavelmente a polícia teria descoberto. Agora, uma coisa a gente não pode descartar. Ouça muito bem o que eu vou dizer aqui. Apesar de achar que o fato de Michele do Carmo ter perdido a vida logo depois da ceifa do pastor Anderson do Carmo, ainda assim eu acho que o fato de Michele do Carmo ter partido dessa para melhor foi consequência de fatores psíquicos, emocionais, sentimentais, hormonais, que acabam alterando também o corpo físico. Nós sabemos que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. E quando a alma e o espírito não estão bens, ele acaba comprometendo o nosso corpo físico. Por isso também nós devemos preocupar com a nossa saúde emocional, espiritual, sentimental, porque ela faz muita diferença para que nós venhamos ter um corpo físico também saudável. Mas eu não posso descartar também que muitas pessoas têm uma conexão com o mundo espiritual, seja de forma maléfica ou benéfica, e usando o mundo espiritual, conseguem atingir a vida de muitas pessoas, quer seja para fazer o bem, quer seja para fazer o mal. E por algumas informações que foram trazidas aqui na plataforma do YouTube, até mesmo por alguns canais que estavam acompanhando o caso Flor de Lis tinha esse acesso pelo mundo espiritual através de trabalhos de magia negra. Então, baseando-se nessa linha de raciocínio, dá-se a entender que apesar de Flor de Lis estar em cima do altar, pregando supostamente a palavra de Deus, quando ela tinha acesso ao mundo espiritual, era de forma oculta. E pelos testemunhos, Flor de Lis fazia isso de forma maldosa. Flor de Lis fazia isso para satisfazer os seus próprios interesses maquiavélicos e assim conquistar tudo aquilo que ela almejava e que de Deus não tinha nada. E apesar da medicina ter dado o diagnóstico das causas da morte da irmã do pastor Anderson do Carmo, a Michele do Carmo, muitas pessoas ainda assim acreditam que o fato de Michele do Carmo ter partido foi realmente
um trabalho de magia negra. Bom, eu estou aqui no noticias.r7.com trazendo uma matéria antiga, mas que esclarece o motivo da partida de Michele do Carmo. A matéria está dizendo o seguinte: irmã de pastor Anderson do Carmo perde a vida em Niterói. Mulher de 39 anos faleceu em decorrência de uma anemia. Familiares dizem que ela ficou muito abalada após a morte do pastor Anderson do Carmo. Lembrando a você que essa matéria é de 2019, que está dizendo o seguinte: morreu na segunda-feira, dia 21, Michele do Carmo de Souza, de 39 anos, em decorrência de uma anemia, quando o sangue não tem uma quantidade suficiente de glóbulos vermelhos saudáveis, segundo informações divulgadas pela família. A matéria continua dizendo: Michele é irmã do pastor Anderson do Carmo, que teve a vida ceifada em 16 de junho deste ano em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Parentes contaram que Michele ficou muito debilitada após o falecimento do irmão. Ela estava internada no Hospital Municipal Carlos Tordelli, em Niterói. O corpo da irmã do pastor Anderson do Carmo foi enterrado, dia 22, no cemitério Parque Niterói. Então, pessoal, segundo a família, Michele do Carmo teve uma espécie de anemia profunda, que muitas das vezes nós sabemos que está ligada aí a sentimentos, ao emocional. Quem já passou aí por decepções muito fortes, traumas muito fortes, teve problemas emocionais muito fortes, sabe que o corpo perde totalmente a vontade de se alimentar, de tomar água. Muitas das vezes a pessoa não dorme direito e, por consequência, entra nesse estado de anemia, que muitos dizem anemia profunda. Às vezes nós não temos noção, mas é muito provável que Michele do Carmo, quando soube realmente o que aconteceu com o irmão, pode ter tido um baque muito forte, porque, pelo que as investigações nos dizem, Anderson do Carmo teve a vida ceifada com requintes de crueldade. Porque eu não sei se vocês observaram isso, apesar da justiça já ter a prova que foi a ex-deputada Flor de Lis que mandou ceifar a vida do pastor Anderson do Carmo, mas eles não trouxeram ainda a clareza e os detalhes de como foi o momento a qual os algozes colocaram a mão em Anderson do Carmo até o momento a qual ele chegou no hospital. Até porque muitas pessoas desconfiam que até eles ceifarem a vida do pastor Anderson do Carmo, muita coisa ocorreu. Não foi simplesmente alguém chegar e alvejá-lo, mas algumas pessoas acham que quando eles colocaram a mão no pastor Anderson do Carmo, até ele ser alvejado por disparos de arma de fogo, foi feita muita coisa com ele que ainda não foi dito na mídia. É claro que isso são apenas especulações. Uma das coisas que deixam também muitas pessoas intrigadas era que a irmã do pastor Anderson do Carmo, a Michele do Carmo, foi aceita pela justiça como uma testemunha-chave para contribuir com as investigações da ceifa do pastor Anderson do Carmo. E com certeza ela está viva mediante as investigações, seria de suma importância para que o caso pudesse ter sido resolvido antes e Flor de Lis também ter sido presa antes. Então, creio eu que pelo fato dela não somente ser irmã do pastor Anderson do Carmo, que isso já traz uma tristeza muito grande por ela ter perdido o irmão, ela também estava envolvida diretamente aí nas investigações como testemunha. Então, ela absorvia todas as informações de como foi a situação do irmão, o que foi que aconteceu com o irmão, como foi que o irmão foi encontrado, o que estava acontecendo com o irmão. Tudo isso ela absorvia de forma direta. Não tinha nenhum para-raio entre Michele do Carmo e as informações de como ceifaram a vida do seu irmão. Então eu creio que ela sempre está por dentro diretamente do caso, também contribuiu para a sua tristeza, para a sua debilidade emocional, para a sua debilidade sentimental, para a sua debilidade psíquica e, consequentemente, a sua debilidade também física. Então, todas essas coisas contribuíram aí para que Michele do Carmo também perdesse a sua vida. Queria aproveitar e pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal,
que você se inscreva, ative o sininho das notificações e eu peço a todos vocês que dêem um toque no botão curtir para poder nos apoiar. E eu aguardo você aqui no próximo vídeo.